Outra forma de origem e manutenção dos polimorfismos é a seleção balanceada. Seleção balanceada é uma forma de seleção natural que, por mais dura que seja, ela não leva à homogeneidade. Diferentemente das formas mais comuns de seleção natural, que tendem a deixar homogênea a população, quando o que ocorre é uma forma de seleção balanceada, a população não tende a se tornar homogênea. São algumas poucas situações bem específicas que geram essa situação de não homogeneizar a população. E por isso o nome balanceada. Pressupõe um equilíbrio das formas de maneira tal que uma delas não vai predominar sobre a outra. Vários fatores exercem essa forma de seleção chamada seleção balanceada. Uma delas é a sobredominância. Num certo gene, em alguns genes, isso já foi bem verificado em alguns genes, o heterozigoto apresenta maior viabilidade, maior vigor que as formas homozigóticas. Quando isso ocorre, os alelos que compõem o heterozigoto não vão se sobrepujar um ao outro, pelo fato de que ambos os homozigotos têm um menor vigor que o heterozigoto. Como a maior sobrevivência, a maior reprodução é feita pelo heterozigoto, esse fenômeno chamado sobredominância garante a persistência de ambos os alelos e consequentemente, ambos os fenótipos determinados por eles na população. Por mais dura que a seleção seja, se houver sobredominância, ambos os alelos, ambos os fenótipos determinados por eles permanecerão na população. A sobredominância garante a persistência das formas fenotípicas e, portanto, é uma das formas de seleção balanceada. Outra forma de seleção balanceada é a existência de diferentes Ws numa região de distribuição de uma certa espécie. Por exemplo, suponha que no norte de uma certa região de distribuição seja mais favorecido um determinado fenótipo produzido por um certo gene. Mas na parte sul da região de distribuição, o fenótipo determinado por outro alelo desse mesmo gene é que é o mais favorecido. Como um dos alelos é mais favorecido no norte e o outro dos alelos é mais favorecido no sul, essa situação, diferentes Ws na região de distribuição, garantem a persistência dos alelos que configuram dois fenótipos diferentes. Dessa maneira, isso é uma forma de seleção balanceada. Dessa maneira, os dois alelos permanecerão indefinidamente na população. Um deles não se sobrepujará a outro alelo. Ambos vão ficar coexistindo nessa população pelo fato de um deles ser favorecido num ponto da região de distribuição e o outro ser favorecido em outro ponto da região de distribuição. Uma terceira forma de seleção balanceada é algo parecido com essa segunda, só que em vez de no espaço, no tempo. Suponha que ao longo de um período de alguma coisa que apresente variação sazonal, por exemplo, a temperatura ao longo do ano. Suponha que num ponto do ano, num determinado período do ano, no verão, por exemplo, um alelo seja favorecido e no inverno outro alelo desse mesmo gene
é que seja o alelo melhor. A seleção natural tende a elevar um dos alelos no verão e diminuir o outro, e no inverno ela faz o inverso, eleva o segundo alelo e diminui o primeiro. Consequentemente, se acompanharmos ano após ano, veremos a frequência de um subir e depois a frequência do outro subir e depois a frequência de um subir, de maneira tal que ao longo de muitos anos nós perceberemos que ambos os alelos estão persistindo na população, pelo fato de apresentarem diferentes Ws, diferentes valores adaptativos em pontos diferentes da variação sazonal. Isso garante a persistência de dois alelos e dos fenótipos que eles determinam também ao longo dos períodos da variação sazonal. Então, é uma outra forma de seleção balanceada, porque ambos os alelos estão persistindo ao longo de muitos períodos da variação sazonal. Uma quarta forma de seleção balanceada é a seleção dependente de frequência. É também uma forma de seleção balanceada e é também uma das causas dos polimorfismos. Existem tipos diferentes de seleção dependente de frequência. O primeiro desses tipos ocorre na relação parasita-hospedeiro. Os parasitas que são geneticamente diferentes dos demais, eles tendem a ser favorecidos, porque o hospedeiro se prepara para o comum dos parasitas. E quando um dos parasitas é levemente diferente dos demais, as defesas do hospedeiro não estão tão prontas para combatê-lo, de maneira tal que o parasita raro é favorecido. Invertendo, teremos a mesma coisa. Se o hospedeiro é levemente diferente, o parasita tem dificuldade de parasitá-lo, porque o parasita também está ajustado para a forma mais comum do hospedeiro. Então, tanto o hospedeiro raro, geneticamente falando, quanto o parasita raro, ambos são favorecidos. E sendo favorecidos, eles tendem a aumentar de frequência. Então, a seleção não os elimina. Mantém a forma diferente e mantém a forma comum. Ele é favorecido pelo fato de ser raro. Uma segunda situação, na relação predador-presa, também é verdadeira. Uma presa levemente diferente do comum das presas é favorecido, porque essa presa diferente ela tem menor probabilidade de ser predada, justamente pelo fato do predador estranhar aquela forma diferente. E também o inverso é verdadeiro, porque as presas estão prontas a se defender do predador mais comum. E na hora que o predador é levemente raro, ele também é favorecido, porque a presa se defende pior de um predador que seja levemente diferente. Então, tanto presa levemente diferente e, portanto, rara é favorecida, quanto o predador raro também é favorecido. E sendo raro, recebendo algum favorecimento, a sua frequência, obviamente, se eleva e permanecem na população ambas as formas de predador e ambas as formas de presa. Uma terceira situação de seleção dependente de frequência é a preferência pelo macho diferente. Então, as fêmeas, ao escolher machos, quando elas apresentam uma tendência a preferir os machos diferentes dela, elas estão favorecendo o raro. Porque as fêmeas mais comuns preferem o macho diferente delas, portanto, preferem o macho mais raro. E uma pequena parte das fêmeas, que são as mais raras, apenas elas é que vão preferir os machos mais comuns.
Então, a preferência pelo macho diferente favorece os machos raros e, consequentemente, essa raridade, esse fenótipo raro, tende a elevar sua frequência na população. Uma quarta forma de seleção dependente de frequência, que é uma forma de seleção balanceada, uma quarta forma de seleção dependente de frequência é a preferência pelo macho raro. Então, vimos a preferência pelo macho diferente, essa é a terceira forma, e a quarta forma é a preferência pelo macho raro. Isso foi observado em várias espécies. As fêmeas têm uma leve preferência pelos machos que sejam levemente diferentes na população. Obviamente, como elas preferem os machos levemente diferentes, esses machos raros, sendo favorecidos por receberem a preferência das fêmeas, vão produzir mais descendentes do que os machos mais comuns. Consequentemente, eles tendem a aumentar de frequência. E, portanto, é uma maneira a seleção dependente, é uma quarta forma, né? Seleção dependente de frequência eleva a frequência dos raros, consequentemente, mantém duas formas ou mais na população.